Olá, queridos alunos e alunas. Meu nome é Breno, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia e hoje nós teremos uma aula de geografia, tá certo? Só que antes vou fazer com os procedimentos, tá? E aí a gente já vai começar a nossa aula. Bom, quero saber de vocês. Estão todos acompanhando bem nossas videoaulas até aqui? Vocês também estão realizando as atividades do portal Escola em Casa? E aquelas que seus professores estão elaborando para vocês? É importante que acompanhem os materiais do portal e dos seus professores, porque como aqui nosso tempo de aula é pequeno, a matéria continua lá, nas atividades. Às vezes alguma dúvida que você teve durante o vídeo fica mais esclarecido com as atividades, beleza? Bom, pessoal, vocês devem ter percebido que até aqui as disciplinas de língua portuguesa, história e geografia estão trabalhando com o mesmo tema central. Nas aulas do mês de junho, falamos sobre modernidade. Já neste mês de julho, estamos falando sobre tempos humanos. Pensando então nesses tempos humanos, juntamente com a geografia, vamos falar da formação territorial do Brasil e seus acúmulos desiguais de tempos. E nesse sentido, trazendo para a discussão o tempo histórico. E aí dialogamos com a história, porque o espaço geográfico é construído pelos seres humanos ao longo da história, ou seja, ao longo do tempo histórico. Esse é um assunto de grande importância para vocês, alunos do 7º ano. Vamos ver que o perfil da população brasileira foi mudando ao longo da história. Lembram da aula da professora de língua portuguesa, quando ela trouxe os contextos das grandes navegações para abordar sobre a obra dos Os Lusíadas? Então, as grandes navegações não trouxeram mudanças somente no âmbito da história e da literatura. As grandes navegações mudam também a história da população brasileira, já que é nesse contexto histórico que os portugueses chegam até o Brasil. E a partir daí acontece uma nova história para o nosso país. Se inicia o processo de miscigenação do povo brasileiro, a mistura entre os povos indígenas, portugueses e africanos. Para o estudo da população, é essencial a análise estatística acompanhada das características históricas e geográficas da sociedade. Na aula de hoje, vamos conversar e tentar entender algumas características da população brasileira e sua formação étnica, aprender alguns conceitos, analisar a distribuição espacial da população e analisar também os movimentos migratórios. Durante a aula de hoje, vamos falar alguns conceitos populacionais e vamos escrever alguns deles aqui no quadro, ok? São conceitos importantes para o estudo do povo brasileiro. Vamos lá então? Vocês saberiam me dizer se no Brasil tem mais homens ou mulheres? Se tem mais jovens ou idosos? A quantidade de pessoas que vivem na cidade é maior ou menor do que as que vivem no campo? Por meio dos censos demográficos, ficamos sabendo, por exemplo, que boa parte da população brasileira hoje vive em cidades e que houve uma época em que a maioria vivia na zona rural. O censo demográfico é uma pesquisa realizada com todos os habitantes de um determinado território, a fim de obter informações acerca das condições de vida das pessoas. A pesquisa, além da contagem da população, busca conhecer as principais características dos habitantes e dos domicílios que elas residem. No Brasil, o censo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o órgão governamental responsável pela pesquisa, que é realizada de 10 em 10 anos, tem caráter obrigatório e confidencial, ou seja, todos têm que responder. Em informações individuais, não podem ser divulgadas. Então esse é o nosso primeiro conceito, ok? Vou escrever ele aqui no quadro para depois vocês lembrarem. Ok, vamos falar agora sobre a formação do povo brasileiro. A característica mais marcante da população brasileira é seu alto grau de diversidade étnica. Isso é resultado da nossa história, pois recebemos povos de todos os continentes. Antes da colonização, a população do atual território brasileiro
era constituída pelos indígenas. Com a vinda dos portugueses para o Brasil, deu-se início ao processo de miscigenação da população, ou seja, o processo de misturas de etnias diferentes. Mas eu te pergunto, quais são os grupos étnicos formadores do povo brasileiro? Você saberia me responder? Os principais grupos são os indígenas, europeu e africanos. O primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872. De lá para cá, a população teve um aumento significativo. O Brasil é o 6º país mais populoso do planeta. Pelo censo de 2010, o Brasil tem 190.755.799 habitantes, certo? Esse número ele vai representar, então, sua população absoluta, ou seja, o total de habitantes do país, tá certo? E aí é mais um conceito importante para vocês saberem, população absoluta. O Brasil tem uma população numerosa, ou seja, é um país populoso. Mas será que é bastante povoado? Para responder essa pergunta, precisamos conhecer a população relativa do Brasil. A população relativa é a medida da população em relação à área do país. Para saber a população relativa, usamos a densidade demográfica, que nos fornece a média de habitantes por quilômetro quadrado. A população relativa nos diz como a população está distribuída em um território. Tá? Para calcular, então, a densidade demográfica, divide-se a população absoluta que é o total de habitantes, pela a área em quilômetros quadrados. E aí, então, eu trago esse mapa para vocês que vai mostrar a concentração populacional brasileira, em que as partes mais escuras, elas vão mostrar para a gente uma maior concentração de pessoas naquele local, certo? E aí, olhando para esse mapa, vocês saberiam me dizer aonde que tem uma maior concentração populacional, né? Então, é justamente nessa faixa aqui, no litoral e um pouco aqui no sudeste, né? E no sul, que a concentração vai ser maior, beleza? O território brasileiro, ele é o 5º maior do mundo em extensão. Algumas áreas são mais povoadas que as outras, isto é, a população brasileira não é distribuída igualmente pelo espaço. Das 5 regiões brasileiras, as mais populosas são a Sudeste e a Nordeste. Juntas, elas abrigam 70% do total da população, ok? Então, olha esse slide aqui. Ele representa a densidade demográfica do Brasil. Podemos perceber que a concentração populacional se estende por áreas litorâneas até o sul, passando da região sudeste, onde a área densamente ocupada, certo? Aqui na região sudeste, em direção ao interior, em que a ocupação do território brasileiro começou pelo litoral. Até hoje, as áreas com menor concentração demográfica estão aqui no interior do país, nas regiões norte e centro-oeste, ok? Atualmente, o avanço da agricultura e da pecuária, a gente chama de expansão da fronteira agrícola, que acontece no norte e principalmente no centro-oeste, tem atraído muitos migrantes para essas regiões, ok? No período ali de 1980 a 2010, a população das regiões centro-oeste e norte mais que dobrou, tá ok? Em 2010, o Brasil possuía 5.565 municípios, que são as menores unidades políticas do país. Dentro dos municípios, temos a zona rural, que é representada pelo campo, e a zona urbana, que é a cidade. Tá? A maioria das pessoas que vivem no campo costuma trabalhar hoje na agricultura ou na pecuária. Os moradores da cidade geralmente trabalham na indústria ou no setor de comércio e serviços. Até a década de 1960, a maioria da população vivia na zona rural. Isso acontecia porque a maior parte dos empregos estava onde?
No campo, isso mesmo. As pessoas trabalhavam na roça, plantando ou criando animais. O Brasil não era um país muito industrializado, portanto, não eram gerados tantos empregos nas cidades. A população brasileira mudou muito ao longo do tempo. Para saber as causas e consequências desse processo, é necessário a gente compreender a dinâmica do crescimento populacional, por meio da evolução, da natalidade, da mortalidade e dos movimentos migratórios. Tá certo? Então vamos lá, presta atenção aqui comigo. A população aumenta quando há mais nascimentos do que morte. A diferença entre o número de nascimentos medidos pela taxa de natalidade e o número de mortes, que é medido pela taxa de mortalidade, corresponde então ao crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento natural da população. Tá bom? Quando a natalidade é maior que a mortalidade, o crescimento é positivo. A população aumenta. Se a mortalidade é maior que a natalidade, o crescimento é negativo. A população diminui. No século XX, a população do Brasil também aumentou de forma significativa. Até a década de 1930, isso ocorreu por causa da chegada de milhares de imigrantes ao Brasil. Depois, o crescimento continuou sendo rápido, principalmente em razão da aceleração do crescimento vegetativo. Para entender como e por que ocorre o aumento do crescimento vegetativo, ou diminuição em alguns casos, precisamos conhecer as taxas de natalidade e de mortalidade. Tá bom? Então, olha só, a taxa de natalidade, vou colocar aqui para vocês, como um recurso importante. Indica, né, quantas crianças nasceram a cada 1.000 habitantes num período de um ano. Por exemplo, olha só, no ano de 2015, a natalidade do Brasil, né, foi de 14,16 por 1.000. O que isso quer dizer? Vocês saberiam me dizer? Isso quer dizer que nasceram cerca de 14 crianças em um grupo de 1.000 habitantes naquele ano. Tá? Já a taxa de mortalidade como o próprio nome diz, né, mostra o número de mortes em um ano em cada grupo de 1.000 pessoas. Em 2015, por exemplo, a taxa de mortalidade foi de 6,08 por 1.000, o que significa que a cada 1.000 brasileiros, 6 pessoas morreram naquele ano. Tá bom? Então, olha só, acompanhe esse gráfico aqui comigo. A população urbana brasileira é atualmente 84% da população total. Por isso, dizemos que a população brasileira é predominantemente urbana. Mas como a migração das pessoas do campo para a cidade interfere no perfil da população? O modo de vida urbana altera os modos de vida dos cidadãos. Por exemplo, o maior acesso às escolas facilitam também a obtenção de mais informações sobre métodos anticoncepcionais, que podem evitar a gravidez indesejada, o alto custo de vida, principalmente nas grandes cidades, leva os casais a planejar quantidade de filhos ou mesmo se terá algum. Além disso, com o advento da sociedade urbana e industrial e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o cuidado com as decisões de terem filhos ou não tornou-se ainda maior. A redução do número de filhos é uma das mudanças fundamentais que ocorrem com a urbanização. Tá? Então, olha só, como já vimos, a população brasileira tornou-se urbana nas últimas décadas. Esse processo continua e, por esse motivo, o tamanho das famílias está se diminuindo. Se em 1960 cada mulher tinha em média 6,3 filhos, atualmente esse número foi reduzido para a média de 2 filhos. Portanto, ocorre uma queda na taxa de fecundidade, tá? E eu vou colocar aqui para vocês.
Vocês saberiam me dizer o que é essa taxa de fecundidade? Então, a taxa de fecundidade, né, menor faz diminuir também a taxa de natalidade. E elas estão relacionadas. Beleza? Outra mudança importante a gente falar, que se observa na população brasileira, é que a taxa de mortalidade está em queda desde 1940 e continua caindo. Isso indica que a população está vivendo mais e que os brasileiros passarão dos 60 anos e alcançarão a velhice. Em 1950, a média de vida de um brasileiro era de 50,9 anos. Isto é, a expectativa de vida de uma pessoa era quase 51 anos, segundo o IBGE. Essa expectativa saltou para 73,6 anos em 2010. Estima-se que em 2026 essa expectativa chega em 78 anos. Ok? E aí é outro conceito para a gente ficar atento aí, tá? Expectativa de vida. Então, a expectativa de vida é um dos indicadores de qualidade de vida. É bastante alta nas nações desenvolvidas. Os países ricos apresentam a população idosa bem maior que a brasileira. No Brasil, as regiões Sudeste e Sul, mais envolvidas em termos socioeconômicos, têm expectativa de vida mais alta que as demais regiões. Então, até aqui, a gente falou um pouquinho de censo demográfico, população absoluta e também a população relativa. A taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, expectativa de vida. Até então, tá tranquilo para vocês? É muita informação, né? Mas depois vocês podem rever essa aula aí no portal, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os deslocamentos populacionais. E aí nessa aula nós vamos chamar de migrações, tá bom? Com certeza vocês já ouviram falar nesse nome, né? Então, as migrações, elas sempre ocorreram na história da humanidade. Elas podem ser voluntárias, que é quando o migrante se desloca por vontade própria, em busca de trabalho, estudo ou por outra razão. E aí, em contrapartida, nós vamos ter as forçadas também, se o migrante é obrigado a se deslocar, seja esse motivo de guerra, perseguição política ou religiosa, desastres ambientais, fome e tantos outros. Então, por exemplo, a entrada de africanos escravizados no Brasil entre os séculos 16 e 19, vocês consideram que é um exemplo de imigração forçada ou voluntária? É involuntária, pessoal. Atualmente, as migrações no Brasil, elas são essencialmente voluntárias, tá bom? E aí vamos ter uma pequena diferença nos termos entre emigrantes e imigrantes, tá? Vou escrever aqui no quadro para vocês. Vocês saberiam me dizer qual a diferença, né, dessas duas palavras tão parecidas? E aqui a gente vai dialogar com a língua portuguesa, tá? Existem palavras na língua portuguesa que possuem grafias muito parecidas, mas na verdade possuem significados diferentes. Essas são denominadas parônimos, como é o caso de emigrantes e imigrantes. Então, olha só, migrante é aquele que muda de uma região para outra, ou de um país para o outro. Logo, quando a gente acrescenta os prefixos, o significado das palavras ficam diferentes. Então, olha só, se eu vou acrescentar aqui o E, se eu acrescento o E, significa emigrantes, significa aquele que emigra, ou seja, aquele que vai embora de um país para viver em outro. Trata-se de uma imigração de saída, né? Por isso, emigração também, tá? E se eu acrescentar o prefixo I, né? Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra num país para viver. Nele, portanto, uma migração de entrada.
imigrante. Tá bom? Se você quiser entender mais sobre esse assunto, pergunte ao seu professor de língua portuguesa, tá? Que ele vai poder te ajudar melhor. Beleza? Voltando então à geografia, nos séculos 19 e 20, milhões de europeus e asiáticos atravessaram mares e oceanos para se instalar na América. Sabemos que um dos fatores que determinam o crescimento demográfico é o crescimento vegetativo. Outro fator é o saldo migratório. Se este for positivo, é porque houve mais entrada do que saída de imigrantes. Se a imigração for maior do que a imigração, o saldo migratório se torna negativo, tá? Tá dando para entender? Os saldos migratórios positivos fizeram a população brasileira crescer significativamente entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Então agora a gente vai falar um pouquinho das migrações internas, né? Daquele movimento que acontece dentro do Brasil, beleza? Então, com a crise do café, a economia brasileira ela vai focar na industrialização, iniciada no Sudeste. Ali havia uma disponibilidade de capitais para serem investidos nas indústrias e uma grande oferta de mão de obra e de mercado consumidor. À medida que a indústria ia se tornando a atividade econômica mais importante do país, acontecia o êxodo rural. Acontecia o êxodo rural, tá? E o que é esse êxodo rural, né? Vai ser, então, um processo em que as pessoas vão sair do campo para morar nas cidades. Em busca de quê? Eles vão buscar, principalmente, empregos melhores, melhores condições de vida, tá bom? Beleza? E agora a gente vai retomar aqui no quadro os conceitos que a gente falou até agora, tá? Então, olha só. O que é o censo demográfico? O censo demográfico, então, ele vai ser uma pesquisa populacional, tá? Que vai acontecer em todo o território, para saber a estrutura, para saber a qualidade de vida da população, beleza? A população absoluta, ela está se referindo ao quê? Ela está se referindo ao quantitativo total da população, ou seja, o total da população, o número total, tá? E a população relativa, ela já conta a população por área. Então, qual a população naquela área residente? E vai ser por quilômetros, habitantes, por quilômetro quadrado, ok? Então, a gente tem a taxa de natalidade, tá certo? Que é a quantidade de crianças que nascem a cada 1.000 habitantes no período de um ano, e a taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas que morrem por 1.000 habitantes num período de um ano, tá certo? E aqui eu não tinha colocado o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, ok? Beleza? Então, pessoal, o crescimento vegetativo, né, e as migrações, elas vão me dizer se a população está aumentando ou diminuindo, beleza? Então, olha só, para a gente finalizar essa aula, é importante que você entenda que o espaço geográfico é um resultado do acúmulo desigual de tempos, em que o ser humano transforma a natureza conforme as suas necessidades e oportunidades em prol do seu desenvolvimento, tá? E necessidade. Assim, ele vai produzir, então, no espaço sua cultura, seus símbolos. E essa ideia é fundamental para a gente entender a evolução dos vários processos relacionados à geografia, inclusive de formação do povo brasileiro. E aí a gente fala de culturalmente e socialmente, tá? Então, como vimos, o Brasil é um país de dimensões continentais e de grande diversidade cultural. É importante a gente nos atentar que
que a gente valorize a nossa diversidade étnica, já que ela representa a nossa história, nossa cultura e nossas identidades. As migrações que aconteceram foram fundamentais para a formação do povo brasileiro. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em povos formadores, não quer dizer que foi somente aquele grupo que a gente falou lá no início da aula, lembra? Espero que você tenha compreendido que para entendermos sobre a dinâmica populacional, a gente precisa dialogar com a história para compreender a evolução dos dados ao longo do tempo histórico e não podemos esquecer que o espaço geográfico é um acúmulo desigual dos tempos, ou seja, o perfil populacional brasileiro está sendo construído ao longo da história do país. Falamos aqui hoje sobre o perfil da população brasileira, exploramos alguns conceitos e assuntos populacionais, tais como natalidade, mortalidade, fecundidade, crescimento vegetativo, população relativa e absoluta, expectativa de vida, processos migratórios e dentre outros assuntos, tá? Dialogamos de forma bem tímida com a língua portuguesa, porque falamos sobre parônimos, que são palavras semelhantes, mas que com significados diferentes. Há exemplos da palavra, né? Aí a gente vai ter como exemplo a palavra imigrante e emigrante. E lembre-se, se porventura o agente do censo demográfico for a sua residência, responda com sinceridade à pesquisa, pois ela vai direcionar os órgãos governamentais para o entendimento do perfil populacional, políticas e direcionar ações para melhorar a qualidade de vida da população. Tudo bem? Então, olha só, reveja a aula depois, se for preciso, né? E não se esqueça de fazer as atividades do portal Escola em Casa. E as que seus professores também estão elaborando e enviando para vocês, tá bom? Tchau e até a próxima aula.